O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, porque tu estás comigo. Quem crê que o Senhor está com você? A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem sabe que aqui é a casa do Senhor? Aqui é a casa do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem sentar. Olha bem, o título desse Salmo 23 é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Será que quem tem o Senhor como seu pastor, será que realmente ele é feliz? Aqui está dizendo a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar. Às vezes um pouquinho do testemunho da gente serve para muitas pessoas. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, você sabe quando é que eu tive o Senhor como meu pastor? Antes, até os 20 anos de idade, eu não tinha o Senhor como meu pastor. Eu não tinha. Quantas vezes eu passei aqui nessa avenida embriagado? Quantas vezes eu passei aqui nessa avenida com cigarro no dedo, bebendo cerveja, bebendo pinga, bebendo de tudo? Eu não tinha o Senhor como meu pastor. Nós trabalhava logo aqui ao lado. Eu lembro que nós fizemos o Parque das Gaivotas. Alguém aqui mora no Parque das Gaivotas? Logo ali na frente, a irmã mora. Eu tinha mais ou menos 18 anos, 19. Eu ajudei a fazer o Parque das Gaivotas. Aquelas casinhas que tem ali. Hoje é tudo diferente. As casinhas eram todas padronizadas, os murinhos tudo dessa alturinha. Aí depois os moradores foram comprando e foram modificando tudo. Hoje é aquela coisa mais linda que tem ali, o Parque das Gaivotas. Mas nós trabalhávamos ali no Parque das Gaivotas. Ali tinha um empreiteiro baiano, que chamava Orlando. E eu fui trabalhar com Orlando, e uma turma de peão. E ali era só bebida, cigarro, praia, bagunça. Final de semana, sábado, domingo, era o dia todo bebida, música, farra. Era aquela coisa terrível. Por quê? Porque eu não tinha o Senhor como meu pastor. E a gente, quando não tem o Senhor como nosso pastor, a nossa vida, irmãos, é uma vida de sofrimento. A gente acha que a gente está abafando. A gente acha que a gente está livre. Irmãos, mas isso não é liberdade, não. Liberdade é a pessoa ser liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Liberdade é quando nós somos libertos pelo sangue de Jesus. E nós trabalhávamos ali no Parque das Gaivotas. Ali no Parque das Gaivotas eu já comecei a ouvir a Rádio Capixaba.
eu já comecei a ouvir a rádio da Deus é Amor. E eu falava assim: um dia eu vou lá nessa igreja. Um dia eu vou lá nessa igreja. Um dia eu fui. Eu peguei o ônibus aqui no Parque das Gaivotas. Naquele tempo não tinha esse terminal que tem hoje. Isso foi no ano de 1988, por aí, 89. Não tinha esse terminal. E eu lembro que eu peguei um ônibus. E esse ônibus ele passava ali por dentro de... esse bairro que tem aqui na frente, logo ali antes de Santos Dumont, entrando por ali. Tem aquela pracinha grande ali? Não. Hein? Colorado. E eu estava sentado no banco do ônibus e tinha mais ou menos umas 3, 4 pessoas só dentro do ônibus. Era à noite, eu ia lá em Vitória à noite na igreja. Eu lembro que tinha um policial em pé dentro do ônibus. E quando eu estava ali sentado naquele ônibus para ir lá para a sede, irmão, sem mentira nenhuma, Deus é testemunha. Eu não vou jurar porque não precisa de jurar. E a Bíblia diz que nós não podemos ficar jurando. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não é? Irmãos, o diabo é ele mesmo, não foi outra pessoa não. Ele deu uma pedrada tão forte no ônibus, no vidro do ônibus, que o vidro do ônibus quebrou tudo. O vidro assim, do meu lado assim, o vidro quebrou todinho e caiu os cacos de vidro ali, caiu no meu colo e na cadeira que estava vazia do meu lado. O motorista parou o ônibus, o policial foi lá onde eu estava, perguntando se havia me machucado. Graças a Deus não machucou, não aconteceu nada. Hoje eu sei, eles olharam do lado de fora, não tinha ninguém. Mas depois que a gente começa a entender as coisas de Deus, a gente começa a enxergar o mundo espiritual. E aí eu discerni, e eu tenho certeza que quem deu aquela pedrada foi o próprio Satanás. Por quê? Porque ele ficou furioso. Ele não queria que eu fosse para a igreja. Por quê? Porque o diabo ele não conhece o nosso coração, o nosso pensamento, mas ele pode imaginar mais ou menos pelo que a gente fala. E o diabo, irmãos, eu creio que ele sabia, não que ele conhece o futuro, não, mas eu creio que ele sabia, ele já imaginava a obra que Deus tinha para fazer na minha vida. E ele ficou furioso, revoltado. Diga glória a Deus. E lá na sede eu entreguei minha vida a Deus. Lá na sede eu entreguei o meu coração ao Senhor. Ali eu comecei a frequentar os cultos. E chegou um dia que o pastor perguntou: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Eu não pensei duas vezes. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero. Aceitei Jesus. Fui batizado. Fui levantado ao obreiro da casa do Senhor. Teve gente que falou que eu não ficava na igreja 2 meses, que aquilo era tudo fogo de palha. Mas graças a Deus, o fogo está pegando até hoje para a glória de Deus. O fogo não apaga, o fogo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e o que nós aprendemos aqui? Que quando a gente aceita Jesus, Ele passa a ser o nosso pastor. Quando a pessoa levanta a mão e fala: eu aceito Jesus, a partir daquele momento o Senhor, Ele é o seu pastor.
e nada te faltará. Aleluia! E nada te faltará. Vocês podem ler depois. Eu sei que tem gente aqui que conhece o Salmo 23 de cor, mas você pode depois ler, não tem problema. Agora eu vou ler com vocês João capítulo 10. Nós já estamos, antes das 9 a gente termina. João capítulo 10. E nós vamos ler, meus amados irmãos, o versículo 11, que é uma continuação do Salmo 23. É uma continuação. João capítulo 10 e o versículo 11. Diz assim: eu sou o bom pastor. Olha só. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Aí ele repete: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Irmãos, olha que coisa linda, meus irmãos. Eu poderia continuar, mas eu não vou continuar. Nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo dizendo que Ele é o bom pastor. E Ele, como bom pastor, Ele sabe nos guiar. O pastor é aquele que apacenta as ovelhas, que cuida das ovelhas, que orienta as ovelhas, que instrui as ovelhas, que guarda as ovelhas do mercenário, do diabo. O bom pastor, ele cuida do seu rebanho, ele alimenta o seu rebanho, ele protege o seu rebanho, ele guarda o seu rebanho. Por quê? Porque ele é pastor. Ele é pastor. Irmãos, não tem coisa melhor do que o homem e a mulher entregar a vida a Deus. Nós estamos cansados de falar, e todo mundo sabe, que esse mundo não tem nada para oferecer para ninguém. Ou tem? Tem ou não tem? Não tem nada. O que esse mundo tem para oferecer para as pessoas? Bebida, cigarro, droga, prostituição, engano, violência. Meu Deus, tanta coisa ruim. Agora, o que o Senhor Jesus tem para oferecer para nós? Vida e vida com abundância. Ele tem para oferecer para nós vida e vida com abundância. Diga glória a Deus. Uma certa vez, há muito tempo atrás, eu tive um sonho que eu estava desviado. Eu sonhei que eu estava desviado. Graças a Deus que eu acordei, era só um sonho. Eu sonhei que eu estava fumando, bebendo, jogando, fazendo bagunça. E, meu Deus do céu, que tribulação. Quando eu acordei, meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia. Aí eu comecei a lembrar que Deus me deu esse sonho, sabe para quê? Para me lembrar da onde Ele me tirou. E para mim nunca mais voltar para lá. E eu naquele sonho, que tribulação, eu desviadão, com cigarrão na mão, bebendo. Isso já tem mais de 10 anos que eu tive esse sonho. E eu, meus irmãos, ó, a vida do desviado é só Deus, viu? Eu pude ver isso num sonho. Deus me mostrou isso num sonho. Irmãos, que vida triste, que vida sofrida, que vida miserável é a vida de uma pessoa que sai da presença de Deus. É a vida de uma pessoa que abandona o Evangelho.
A Bíblia diz que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Vocês já leram isso na Bíblia? Eu vou ler para vocês, 2 Pedro, abre aí. Eu vou ler para vocês. Vamos falar e vamos mostrar. 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 20 em diante, 20, 21 e 22. Irmãos, nunca saia da presença de Deus. E você que ainda não entrou, entra o mais rápido possível, porque o Senhor está te esperando de braços abertos. Olha só, 2 Pedro 2,20. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Irmão, isso daqui não mete medo na gente, não? Presta atenção que eu vou te explicar aqui, olha bem. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, a gente vivia lá no mundo, pecando, fazendo tudo errado, alguém prega o Evangelho para a gente, fala de Deus para a gente vem para a igreja, aceita Jesus, muda de vida, se batiza, toma a Santa Ceia, e estamos servindo ao Senhor. E a gente fica na igreja talvez 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, aí depois, ele fala assim, olha bem, e forem outra vez envolvidos nelas, quer dizer, nas corrupções do mundo, e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. O sofrimento é dobrado. O sofrimento é dobrado. Aí o versículo 22, o 20, diz 21, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Oh, meus irmãos, vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo que coisa terrível? Ele fala que é melhor não ter tido conhecimento. Olha só, era melhor não terem conhecimento, não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se dos santos mandamentos que lhes fora dado. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão aí no mundo e já foram servos de Deus? Quantas pessoas que você vê por aí no mundo, e talvez já até subiram aqui em cima desse altar para pregar. Pregaram, falaram de Deus. Hoje você encontra eles por aí, desviados. Eles querem voltar? Com certeza. Será que eles querem voltar? Querem? Só, meus irmãos, que é difícil, irmãos. Não é impossível, mas é difícil. Por quê? Porque o último estado é pior do que o primeiro. A Bíblia diz que quando a pessoa aceita Jesus, aquele demônio que fazia a pessoa pecar, ele vai embora. Mas quando a pessoa sai da presença de Deus, ele volta. E ele traz consigo 7 espíritos piores do que ele, e habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Está escrito isso na Bíblia? Está. Aonde? Se eu não me engano é Mateus 12, mas eu não vou ler que não vai dar tempo. Então, meus irmãos, aí ele fala assim, olha, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz:
O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou ao espojadouro de lama. Terrível, né? Terrível, né, meus irmãos? Aqui o apóstolo Pedro, ele compara o desviado. Ele compara o desviado com o cão, o cachorro, que vomita e depois come. Eca, Deus me livre. Não é assim que o cachorro faz? Misericórdia. O cachorro vomita, você tem que puxar ele para cá, senão ele come tudo. Então, aqui o apóstolo Pedro compara aquelas pessoas que voltaram para o mundo com os cães que voltam ao seu próprio vômito. E ele fala, e a porca lavada, meu Deus do céu, e a porca lavada, lavou a porca, o porco, né? Lavou o porco, lavou a porca, deu um banho no porco, deu um banho na porca, mas quando, daí a pouco você descuidou, daí a pouco ela está lá no meio da lama de novo, porque porco gosta de lama, não gosta? Porco gosta de lama. Então ele volta para a lama de novo. Você pode perguntar assim, irmão Paulo, por que Deus está dando essa mensagem hoje? Porque Deus quer que a gente persevera firme. Deus quer que a gente permanece firme. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Que Deus abençoe a igreja. Pode louvar o Senhor, pode bater as palmas bem bonitas. Olhei para este mundo e não pude encontrar poder para me salvar, poder para me salvar. As minhas próprias obras vieram me acusar, por isso é bem melhor assim cantar. Mundo de tristeza, mundo de horror, mundo sem valor, mundo de amargura, mundo sedutor, o mundo é enganador, o mundo é enganador. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quem entendeu a mensagem? Amém. Eu entendi muito bem a mensagem. Eu entendi tudo o que foi falado. Agora eu vou fazer um convite muito especial para você que ainda não aceitou Jesus ainda. Você que talvez até hoje você não pode falar: o Senhor é o meu pastor. Agora você está aí pensando: meu Deus, eu achava que o Senhor era o meu pastor. Mas agora, depois dessa mensagem, o Senhor não é o meu pastor. O Senhor só é o meu pastor se eu aceitar Ele como meu Salvador. Verdade, meu Deus. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passou e tudo se fez novo. Aleluia. Então eu faço um convite muito especial. Se tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar Jesus, que você quer passar a ser uma ovelha do Senhor, aí você vai falar que nem falou o salmista: e nada me faltará. O Senhor vai colocar uma paz, uma alegria no seu coração que você não tem. O Senhor vai colocar algo novo dentro de você. Aleluia. E vai escrever o seu nome no livro da vida. Aleluia. Aí ele fala assim, ó: eu conheço as minhas ovelhas. Ó, eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu também sou conhecido. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje, entregar sua vida a Deus? Se tiver, dá um sinal com a mão. Um sinal com a mão. Tem alguém? Não precisa vir aqui na frente. Talvez você tenha vergonha. Se eu levantar minha mão, ele vai mandar eu ir lá na frente. Não vou mandar. Não vou. Você vai levantar a mão aí no banco aonde você está. Somente vai levantar sua mão
confirmando que você quer aceitar Jesus. Aí depois, quando terminar o culto, a irmã pega o seu nome ali na livraria, para a gente orar sempre por você, que aceitou Jesus. Tem alguma pessoa? Se tiver, levante a mão. Tem alguém? Não tem? Tem alguém que está desviado, e você quer retornar para a presença de Deus? Se tiver alguém que está desviado e você quer retornar para a igreja, tem alguma pessoa? Se tiver, só levantar a mão, dando um sinal, e depois a gente pega o seu nome na livraria. Tem alguém que quer reconciliar? Não tem? Diga glória a Deus. Amém. Então que Deus abençoe a todos vocês. Mas não demora a tomar a decisão, por favor. Não demora a tomar a sua decisão. O Senhor Jesus está com pressa. O Senhor está com pressa. E Ele quer te salvar, Ele quer te perdoar, e Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Que Deus abençoe a todos. Palma para o Senhor. Diga glória a Deus. Confirma também, ó meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Venham todos na frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, tem alguém que quer contar uma bênção? Chegou mais gente? Tem alguém? A senhora? Quem mais quer contar uma bênção? Quem mais? Irmãos, venham todos à frente. Quando eu dei oportunidade para contar a bênção, tinha poucas pessoas, depois chegaram mais. Hoje é o último dia da campanha. Por acaso tem mais alguém que quer contar uma bênção? Tem mais alguém? A senhora quer contar uma bênção? Já tem duas pessoas querendo contar a bênção. Vamos ouvir a primeira aqui. O nome da irmã? Charlene. Qual foi a bênção? A bênção foi um livramento que o meu filho teve domingo. Domingo ele está num certo lugar, e ele me falou, ele pegou e falou assim: mãe, eu estava 2 minutos, eu cumprimentei o rapaz, virei as costas e entrei. No que eu entrei foi um tiroteio. E aquele tiroteio tirou a vida desse rapaz, que se ele tivesse ficado 2 minutos ele teria morrido. Tirou a vida desse rapaz, de mais um outro, e outra pessoa foi baleado. E nisso, antes dele me falar isso, o meu irmão entrou em contato comigo, porque ficou sabendo que foi na região onde ele estava. Ele não conseguiu falar comigo. Meu irmão pegou a moto e foi para lá. No que foi para lá para ver se era alguma coisa com ele, na hora que ele chegou lá, ele já viu meu filho vindo e chorando e falando: tio, 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 quase que pegaram os tiros em mim. E naquela correria toda, ele caiu. Não sei o que aconteceu, só sei que ele está com uma pancada na cabeça. Não sei se foi alguém que atingiu, não sei se foi no que correu, o que aconteceu, mas foi isso que aconteceu. E isso, meus irmãos, já acontece a segunda vez. No mesmo lugar ele estava. Eu até procurei aqui a foto só para mostrar para os irmãos verem, a pessoa alvejada que morreu. E ele pegou e cumprimentou uma pessoa e virou e andou. Quando passou uns 5 minutos, ele escutou os tiroteios e matou esse rapaz. E aqui na igreja teve uma irmã que chegou para mim e falou assim: Deus manda você fazer um propósito de oração. Não sei se é na sua casa, se é na igreja, mas ore. E eu comecei a orar, já tem quase um mês, e o Senhor, eu não lembro da data que eu comecei, mas a data que Deus colocou no meu coração, que falou: Deus vai falar com você até onde é para você orar, e Deus colocou no meu coração para orar até sexta-feira, que é o aniversário dele, e Deus deu um grande livramento ao meu filho, não só 2 vezes, várias vezes. E esse dia teve um pregador que falou assim: minha irmã, Deus está dando livramento a esse jovem da foto. E é um livramento assim, ó, é um atrás do outro, mas é livramento mesmo. Então continua orando. E eu recebi essa vitória. E na hora que o irmão pegou e passou, o irmão estava contando a bênção, o irmão Gilson, que o irmão pegou e falou assim, que ia pregar. Eu falei: ai Jesus, eu queria contar essa bênção, mas Deus deu oportunidade agora no final do culto para me contar. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe. Chega aqui, minha irmã. Qual foi a bênção?
Irmãos, eu quero falar para os irmãos, né, que tem 2 meses que eu estou fazendo tratamento. A minha mãe, no ano passado, ela faleceu de câncer, e o meu irmão também faleceu de câncer. A minha tia, vai fazer 1 mês que ela faleceu de câncer, e eles falaram comigo que eu fui no hospital, e o médico falou comigo, eu fiz vários exames, e ele falou que eu estava também com câncer. E a madrugada, o Senhor me mostrou, eu vindo na Igreja Deus e Amor, e aí eu comecei a vir aqui na Igreja Deus e Amor, daí é sua esposa, né? Obreira. Aí ela teve orando por mim, o nosso irmão também, que eu pedi oração, que tinha constatado no Pancas, onde minha família havia falecido. E eu falei para Deus, Deus me deu um sonho, na madrugada em Jó 42, aí aparecia uma senhora, e ela falava comigo assim, olha para aquele corpo ali. Aí eu olhava para aquele corpo, era o meu corpo. Ela falou, tá vendo aquele corpo ali? É o seu, aquela matéria ali, ela já está caído por terra já. É uma nova matéria, onde você passar os seus órgãos vai ser outro diferente, não vai ser o mesmo que está naquele corpo ali. Porque eu, Deus, falo com você, eu não sou esta mulher, mas eu sou Deus que falo com você, estou te dando a cura, porque eu tenho uma grande obra na sua vida, e você vai fazer a minha obra do jeito que eu quero. E ali o Senhor foi e determinou, quando eu acordei de manhã cedo, que eu fui no médico, o irmão está todos os exames lá na minha casa, eles me deram 360 comprimidos, mandaram eu para o psicólogo, para o psiquiatra, eu passei-me todos, e quando eu cheguei em todos olharam para mim e falaram, desse jeito, a senhora por mim, quem está precisando, não é você não, sou eu que estou precisando da sua oração. E ali naquele momento que eu fiz todos os exames, tive aqui, irmão, estou contando só um pedaço para vocês entenderem que Deus é Deus e Ele tem poder para todas as coisas. E eu fiz todos os exames, o último foi ontem, a irmã orou por mim, o nosso irmão orou, e eu fiz os exames, e ali a esposa dele falou que Satanás queria deixar eu louca verdadeiramente. Eu via ele próprio dentro da minha casa, onde eu andava ele queria colocar pânico em mim, né? Mas o Senhor todo o tempo esteve comigo, em todos os hospitais que eu tive, eu fiz a obra do Senhor, preguei, orei, e não deixei que a enfermidade viesse contra mim, porque o Senhor é maior. E quando ela falou que determinou, fiz todos os exames, os 300 remédios, 360 comprimidos, bolsa de remédio que eles passaram para mim, eu em outro dia de manhã cedo, eu transformei em outra pessoa. E cheguei para minha família e fiz uma reunião com toda a minha família e falou assim, eu sou uma mulher de Deus, eu não vou tomar esses remédios nenhum. A partir de hoje, nenhum desses remédios eu vou tomar. Está lá todos os remédios, com a glória do Senhor. Não tomei nenhum remédio e eu fiz todos os exames que você pensar, entendeu? Todos que você imaginar, raio-x, endoscopia, fiz todos que você imaginar. Passei dentro do túnel 3 vezes porque o médico não acreditou que quando ele fez os exames, os meus órgãos estavam tudo novo. E o outro que eu fiz ontem, constatou na medicina mesmo, o médico falou para mim ontem, eu peguei todos os 2 exames, e ele falou para mim, eles me anestesiaram, fizeram a endoscopia, e o médico falou assim, olha, está tudo novo dentro de você, você não tem nada. E o outro médico falou assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou te mandar você para o hospital particular, para você fazer passar novamente. Eu falei, o senhor pode mandar eu passar onde eu quiser, porque quem está passando comigo é Deus. O mesmo Deus que permite eu passar pela prova é o mesmo Deus que está passando comigo, está me entregando a minha vitória. Pode pedir o que vocês quiserem, não vai dar nada, porque quem me curou foi Deus. Amém, dá glória a Deus. Meus irmãos, cada testemunho lindo, né? Senhor meu Deus, leva esse povo em paz, guarda, protege, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Está terminado, que Deus abençoe.